Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a Prefeitura de Fortaleza entregou ontem o Centro Cultural Canindezinho, localizado na Avenida Osório de Paiva, no bairro Canindezinho, aqui na capital. O novo equipamento é fruto da Operação Urbana Consorciada Osório de Paiva, coordenada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, a SEUMA. Os moradores do bairro Canindezinho agora podem desfrutar de um novo espaço de lazer para a comunidade. Fruto de uma operação urbana consorciada, o Centro Cultural Canindezinho foi entregue pela Prefeitura de Fortaleza e ofertará atividades esportivas e culturais para a população do entorno. Aqui é uma operação urbana consorciada, um instrumento que foi criado na atual gestão e que permite que, através de parcerias público-privadas, investimentos dessa natureza, que acabam sendo espaços públicos grandiosos, possam ser financiados com recursos privados. Essa operação urbana, por exemplo, ela viabilizou não só a construção do Atacadão, que fica aqui ao lado, que está gerando quase 500 empregos novos para a cidade, e gerou um investimento privado na viabilização desse grande centro cultural e esportivo de lazer para a juventude e também de uma nova areninha aqui pertinho no Siqueira. E a comunidade do Canindezinho teve participação direta para que essa obra pudesse acontecer. Foram eles que escolheram este centro cultural como novo equipamento para a juventude. Não só o recurso das operações urbanas consorciadas são prioritariamente gastos e financiam ações sociais em áreas mais vulneráveis, como nesse caso aqui, houve toda uma participação popular para decidir qual era a prioridade, que natureza de investimento, em que local deveria ser feito. Então, houve também uma natureza participativa no processo de decisão desse equipamento nessa área especificamente. Coordenado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, o projeto do Centro Cultural foi todo pensado e desenhado em parceria com a Secretaria de Juventude de Fortaleza. Nós entramos em contato com a Coordenadoria da Juventude, porque eles sabiam como desenhar um equipamento interessante para os jovens. Tudo que está aqui foi desenhado pela comunidade, eles escolheram essas salas que queriam, a parte de esportes, eles queriam uma quadra poliesportiva, uma quadra coberta, a gente conseguiu realizar esse sonho. Para manter a gestão desse equipamento, a Coordenadoria de Juventude e a Regional 5 contam com o apoio dos moradores locais. A operação urbana consorciada, que é esse instrumento urbanístico, ela precisa desse conselho gestor. E o conselho gestor é quem vai gerir em conjunto com a Coordenadoria da Juventude. Então é uma gestão compartilhada, porque fazer cidade, o poder público não sabe fazer cidade só, precisa da comunidade, precisa da população fazendo cidade também. Atendendo às necessidades dos moradores do Canindezinho, o Centro Cultural dispõe de diversos espaços que podem ser utilizados por toda a população. A gente vai ter aqui no Centro Cultural, no ginásio, como futsal, vôlei, basquete, handebol. A gente tem um campozinho, um society com grama sintética que a comunidade vai poder utilizar também, tanto com turmas, com aulas, como também aquele time que quiser pedir o horário para um jogo, para bater um racha. Vamos ter uma aula de dança, aula de artes marciais também, judô, karatê, treinamento funcional. A gente vai ter também uma sala de leitura, biblioteca, sala de informática e toda a programação cultural. A gente vai ter programação que contempla todas as faixas etárias. Então, é um ambiente de muita convivência, um ambiente de lazer, de promoção de saúde, um ambiente de paz, para que a gente possa usar da melhor forma possível. E para conversar um pouco mais sobre a construção aí desse centro cultural aí do Canindezinho e também de outras operações consorciadas urbanas aqui no município de Fortaleza, nós estamos recebendo aqui a Camila Claudino, que é coordenadora de Desenvolvimento Urbano da SEUMA, Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. Ô Camila, esse é mais um dos empreendimentos que foram construídos aí graças a essa parceria aí com a iniciativa privada, né? Isso. Essa operação urbana consorciada é uma operação de sucesso, assim como outras que a gente já tem aqui no município, né? Fortaleza se destaca no uso desse instrumento que é previsto na legislação federal, né? Mas, assim, Fortaleza, dentre as capitais do Brasil,
se destaca com outras de sucesso, né? Como a operação urbana consorciada ali do Shopping Rio Mar, que viabilizou toda uma questão de obra de infraestrutura, de drenagem, de sistema viário, assim como a do Parque Bisão também ali, né, na beira-mar. Então, são vários exemplos aí de sucesso no uso desse instrumento para a nossa cidade. Camila, vamos explicar aqui, né, de uma forma assim bem didática para que o telespectador possa entender o que é uma operação urbana consorciada. É exatamente uma espécie de parceria que envolve o poder público e a iniciativa privada? Isso, a operação urbana consorciada é exatamente uma parceria público-privada, mas ela é coordenada pelo poder público a partir de estudos e critérios que a gente define, né, de áreas prioritárias para a implantação dessas operações, áreas vulneráveis a serem implantados os recursos, né, as contrapartidas. Então, são arranjos que buscam transformações na cidade, né, no âmbito urbano, ambiental, social, viário. Então, todo um benefício aí estruturante para a cidade através dessa parceria da iniciativa privada com os critérios que o poder público já vem estudado e já sente a necessidade da população. Como é que surge, vamos dizer, essas possibilidades de parceria público-privada? Parte do poder público ou parte do ente privado? Pronto, a definição dessas áreas prioritárias parte do poder público. Então, através de estudos, né, sociais, ambientais e urbanos, a gente define áreas, por exemplo, que estão degradadas e que têm potencial, né, de crescimento, de desenvolvimento. E a gente define poligonais, que seriam importantes para esses nichos, né, de desenvolvimento urbano sustentável. E aí a empresa, né, que deseja se conveniar procura a Selma e a gente faz todo o trâmite aí dessa parceria, né, dessa operação consorciada. Vamos pegar aí o exemplo do Centro Cultural Canindezinho, né? Como foi que surgiu aí, qual foi a empresa envolvida? Ela entrou com os recursos aí para a construção desse centro cultural em contrapartida a uma outra ação? Como foi que funcionou? Pronto, o poder público identificou ali que no entorno, né, da Avenida Osório de Paiva, que é uma avenida estruturante na nossa cidade, que tem um grande potencial ainda de maior desenvolvimento. Então, a gente identificou uma poligonal com o objetivo de incentivar atividades de comércio varejista, atacadista, mas sabendo que também temos áreas vulneráveis ali naquele entorno, né, que precisa ali de equipamentos, de infraestrutura, de toda uma rede ali de suporte para a comunidade. Então, o conveniado dessa operação urbana da Osório de Paiva foi a rede Atacadão, né, de comércio aí atacadista, que está localizada na Avenida Osório de Paiva. E aí ele teve ali flexibilização de alguns parâmetros urbanísticos para se implantar, né? A gente sabe que é um equipamento que precisa de uma área de terreno muito grande, que precisa ali, tem uns critérios diferentes, né, para o funcionamento daquela atividade. Então ele teve o benefício de poder se implantar ali naquele terreno. E a contrapartida que ele deu para o município foi exatamente a execução, o financiamento, né, da execução desse equipamento cultural, do mobiliário desse equipamento cultural. Fica, inclusive, nas proximidades, né? Na vizinho, mesma área, né? É vizinho. O Atacadão e o Centro Cultural, eles são ali vizinhos. Na verdade, era um terreno só, né? E parte do terreno ali do Atacadão, ele doou ao município de Fortaleza para executar esse equipamento cultural. Quem executa a obra é o ente privado ou ele entra só com os recursos? Ele entra com recurso, né? E a Secretaria de Infraestrutura do município faz a licitação, todo o procedimento convencional de obras do município e a CENF acompanha a execução dessa obra, né? Ele entra com recurso e a prefeitura viabiliza ali a construção. No aspecto aí da contrapartida, pelo fato de ser um equipamento destinado à juventude, né, um centro cultural, quem é que define, quem é que escolhe que no caso vai ser um centro cultural, por exemplo, o equipamento a ser construído? Excelente pergunta. É a própria comunidade que decide, né? Aqueles estudos que eu falei no início, que a gente faz, a gente já tem algumas ideias do que seria importante para aquela área, porque a gente tem esses dados, né? Não, a gente precisa aqui de uma via mais larga, ou precisa de drenagem, praça, enfim. Então, a gente tem alguns critérios, mas quem define é a comunidade. A gente tem toda a operação urbana consorciada tem um conselho gestor. E esse conselho gestor é composto de poder público e da comunidade. Então, todo mundo participa definindo
para onde vai o recurso da operação urbana consorciada, e esse é um desejo da população, tanto é que é um equipamento novo, né? Ele não é um Cuca, ele não é uma areninha. A gente fez o programa de necessidades, né, desse empreendimento a partir do que a população queria. Eles queriam um campo, eles queriam uma quadra, é uma espécie de praça também, no entorno do equipamento tem uma pracinha, tem salas para dança, para ginástica, artes marciais, enfim, é um programa diferenciado atendendo o que a comunidade solicitou. Após construído, o equipamento ele fica sendo gerido pelo próprio município? Isso, quem faz a gestão desse equipamento, no caso, é a Coordenadoria da Juventude, né? Com o apoio, claro, da regional que ele está inserido ali, que é a Regional 5. Olha, o Centro Cultural Canindezinho ofertará atividades culturais e esportivas à população e foi eleito pela comunidade como uma prioridade para a aplicação dos recursos da contrapartida da Operação Urbana Consorciada, que viabilizou a instalação do supermercado Atacadão. Como uma das contrapartidas da operação, ficou definida a construção do Centro Cultural, equipamento público que teve um investimento em torno de R$2.800.000. Ô Camila, como a gente falou no primeiro bloco, há outros exemplos de operação urbana consorciada aqui em Fortaleza. Uma delas que chamou realmente muita atenção foi no caso do shopping Rio Mar, onde os proprietários fizeram algumas intervenções no entorno do shopping, garantindo ali uma reurbanização ali da área da Lagoa do Papicu, o que acabou favorecendo muitas pessoas que moravam ali no entorno numa situação de muita vulnerabilidade, né? Exatamente. Essa operação eu considero assim uma das de maior sucesso, né? Porque a gente realmente revitalizou ali todo o entorno de uma área que estava muito degradada, né? Uma área quase que esquecida da cidade. Ali, na verdade, tinha uma fábrica abandonada num terreno bem grande e no entorno uma comunidade que vivia numa situação muito precária e, além disso, toda a falta de infraestrutura que existia ali, né? Não tinha acesso, vias, enfim. E uma área também de preservação que a gente tem ali atrás, que estava numa situação muito degradada, poluída. Então, essa operação ela teve um impacto muito grande porque ela impactou ambientalmente, urbanisticamente, impactou na mobilidade da área, né, a circulação, e impactou socialmente, né, com a oferta ali de emprego que o próprio shopping propiciou para aquela população, capacitação. Então, deu vida realmente àquela região. É uma operação de muito benefício realmente para aquele entorno. Nós tivemos ali o caso do shopping ali no Papicu, do shopping Rio Mar, no Parque Bisão. Como é que funcionou? Que é exatamente a área ali do Riacho Maceió, também foi fruto de outra operação urbana consorciada, né? Exatamente. Ali numa área super nobre da nossa cidade, né, Beira-Mar, e a gente tinha ali um terreno numa situação também muito degradada. A gente tinha um recurso hídrico importante da nossa cidade, né, o Riacho Maceió, e estava totalmente degradado, poluído, sujo, muito lixo. Então, essa operação também propiciou essa área de lazer para a cidade, né, numa área super agradável, também através de contrapartida, né, o conveniado, no caso, fez toda a obra ali de reestruturação daquela área verde, a área de praça, né, e vai se instalar no terreno ali atrás que já está em construção, inclusive, né, uma torre de apartamentos. A do Sítio Tunga, como é que foi? Pronto, a do Sítio Tunga também teve uma área até bem maior, né, do que esses outros que a gente falou anteriormente. Tem um parque gigantesco ali. É uma área que também estava... É a área de Messejana ali, Cambeba? Não, é ali pelo Luciano Cavalcante. Luciano Cavalcante. Isso. Né? E aí foi construída toda uma praça que na verdade era área privada, né? Era um ente privado. Ele doou essa área ao município, construiu uma grande praça com areninha, academia ao ar livre, parquinho, uma praça que está sendo bastante ocupada e vivenciada pela cidade, que a gente ficou muito feliz assim com esse retorno, né? Que também foi escolhida pela comunidade, essa atividade. Além disso, eles também executaram toda a parte de sistema viário ali do entorno, que necessitava ali de ligações, né? Drenagem também, obras de drenagem super importantes foram executadas. Então, realmente contrapartidas de vários impactos positivos para a cidade, né? Urbano, né? Na questão da mobilidade dessas vias, ambiental, com a valorização do nosso parque, e social e de lazer para quem vive no entorno, né?
Nós tivemos agora, nesse fim do ano, aí a entrega, no caso ontem, aí, desse Centro Cultural Canindezinho, através de uma operação urbana consorciada. Há algum outro projeto que esteja aí em execução em relação a esse tipo de operação? Por enquanto, a gente tem, assim, na verdade, a gente continua acompanhando essas operações urbanas consorciadas, né? Porque muitas delas, o convênio também prevê a manutenção dessas áreas por 10 anos. Então, a gente acompanha, por exemplo, ali no entorno do Rio Mar, porque eles têm que fazer, têm a obrigação de continuar mantendo a do Parque Bisão, ali do Sítio Tunga e do Canidezinho, né? A gente tem outras operações urbanas consorciadas, mas ainda não em fase de execução, né? A gente ainda não tem o conveniado, por isso ainda não tem realmente ainda nem a definição do que é que vai ser implantado. Porque, como eu expliquei, né, o conselho gestor, a comunidade é que vai decidir. Então, a partir do conveniado, da proposta, a gente senta com o conselho e define ainda o que é que vai ser feito. De qualquer maneira, Camila, é um tipo de operação, um tipo de ação envolvendo poder público e iniciativa privada que, no caso aqui em Fortaleza, parece estar dando muito certo, né? Exatamente. Fortaleza se destaca. Na verdade, a gente tem sido procurado por vários municípios no Brasil para entender como é que a gente está fazendo esse instrumento ser de tão sucesso, né? Porque, na verdade, tem cidades que não tem nenhuma ou tem uma operação e aqui a gente tem 7 aprovadas por lei e 6 ainda que a gente, né, tem uma minuta de lei encaminhada à Câmara e ainda aguardando, enfim, discussões, né, e deliberações. Mas realmente é um instrumento que, para o tamanho de Fortaleza, realmente foi muito impactado positivamente. Olha, a operação urbana consorciada prevista no Estatuto da Cidade prevê transformações urbanísticas, sociais e ambientais em áreas degradadas ou subutilizadas da cidade. A relevância de uma operação urbana consorciada é o estabelecimento de uma parceria público-privada, onde, por meio de instrumentos legais regulamentados pela Constituição, as cidades tendem a ganhar qualidade de vida urbana, em especial para os seus cidadãos. O Camila, explica para a gente o seguinte: a operação urbana consorciada, ela já está regulamentada desde 2001, né? Se não me engano, não é isso? Não é uma lei tão nova, né? Isso, na verdade, o Estatuto da Cidade, né, que é uma lei federal de 2001, ela já prevê esse instrumento urbanístico de transformação, né, das cidades, mas cada operação urbana consorciada, ela precisa de uma lei específica. Então, na verdade, a lei federal trouxe, mas cada município precisava, né, fazer o seu estudo e cada área, cada poligonal de intervenção precisa de uma lei para aquela operação. No caso aqui de Fortaleza, essas operações urbanas consorciadas que foram efetivadas e estão fazendo realmente aí muito sucesso, tiveram que passar por toda uma tramitação. Ela começa a partir da aprovação da Câmara Municipal, né? Isso, na verdade, os nossos estudos, né, na SEUMA, a gente faz todo estudo urbano ambiental e encaminha para a Câmara para discussão, análise, aprovação e alteração, né? Então, cada operação dessa passou por esse trâmite da Câmara Municipal para ser aprovada. É necessário um bom planejamento e também uma boa articulação política, já que aqui, se não me engano, Fortaleza hoje é a capital do país com o maior número de operações urbanas consorciadas do país. Exatamente, é a capital de sucesso, né, na utilização desse instrumento urbanístico. A gente conseguiu aprovar 7 operações urbanas consorciadas na Câmara, né? Já tem lei aprovada, então realmente essas operações estão aguardando conveniados, elas já estão aptas para todas, né, para funcionar. E a gente tem outras 6 que estão na Câmara ainda nesse processo de discussão, de análise para aprovar as legislações. E Camila, isso tem uma representatividade muito grande no aspecto da economia financeira, ou seja, um empreendimento, como por exemplo esse último aí, lá do Centro Cultural Canindezinho, foram recursos da iniciativa privada, ou seja, a Prefeitura deixou de ter esse gasto na criação desse equipamento aí que tem uma importância cultural, principalmente para a juventude, né? Exatamente, 100% do recurso aí do equipamento cultural, inclusive o terreno, né, foi doado ao município, então foi tudo realmente financiado pela iniciativa privada, mas é um equipamento público, vai ser toda a gestão
pela prefeitura, né, de atendimento 100% à comunidade. Você me contava que participou ontem da inauguração, que teve a presença, a gente mostrou na reportagem, teve a presença do prefeito Roberto Cláudio. É um equipamento aí que tem toda ali uma infraestrutura que será muito benéfica ali para os moradores ali do entorno, não só como um equipamento assim de lazer, mas também muito de formação para as pessoas que moram ali no entorno, principalmente jovens e também crianças, né? Isso, a gente notou que a população estava ansiosa por essa inauguração, porque quando abriu ali o portão, todo mundo entrou, queria conhecer as salas, queria usar a quadra, já tinha crianças jogando, né? A gente tem lá uma quadra de futebol com aquela grama sintética, né? E uma quadra poliesportiva, então já tinha gente brincando, já tinha gente querendo entrar na sala de leitura para ver os livros, então a população realmente estava ansiosa, né, para o funcionamento desse equipamento. Tenho certeza que todo mundo vai se apropriar e cuidar, né, quando o espaço assim é de qualidade e é para todos, a população se apropria e utiliza, né, de uma forma muito boa. Lá é dotado de quê, hein, Camila? O que é que tem lá no Centro Cultural assim que poderá ser bem utilizado pelos jovens, pelos adolescentes lá da região do Canindezinho? Pronto, lá tem uma área construída que tem várias salas, né? Tem sala de informática, tem sala para aula de dança, para artes marciais, tem uma sala de leitura. Então, tem toda essa questão ali da parte construída, né, com essas salas multiuso, digamos assim. Mas no entorno, né, dessa construção é uma grande praça. Então, a gente tem a academia ao ar livre, a gente tem as quadras, a gente tem vários banquinhos, ficou bem arborizado, ficou bem agradável. Então, é uma grande praça com esse equipamento cultural dentro, né, os vestiários. Então, realmente multiuso, é um equipamento multiuso. No caso dessa operação consorciada lá do Canindezinho, o Atacadão, a rede Atacadão, ela foi responsável, vamos dizer assim, pelo recurso utilizado na construção, mas há ainda mais alguma participação deles na questão da manutenção do equipamento? Não, a manutenção fica, né, a gestão fica a cargo do município de gerir, até por conta, né, de que é um equipamento aberto ao público, então deve ser mantido pela prefeitura mesmo. E, aliás, nessa contrapartida não foi só para o equipamento, né? Foi todo o mobiliário do equipamento, toda a parte de computador, foi realmente completa a contrapartida. E o remanescente, né, porque o valor era mais alto do que a construção do equipamento, foi destinado a uma areninha, que é a areninha do Campo do Leite, que fica ali no Siqueira, né, nas proximidades. Também foi escolhido pela população, tá? A gente levou ao conselho, né, como é que a gente vai gerir essa contrapartida, e a própria comunidade fez essa escolha. Mas no caso da Areninha, também através de operação? Isso, o valor total, né, que foram mais de 3 milhões ali da contrapartida do Atacadão para a construção desse equipamento. O equipamento aí custou um pouco menos e o restante foi destinado à construção de uma outra areninha que a comunidade solicitou. É uma obra que ainda está em execução? Vai começar em fevereiro a obra. Fevereiro. Isso. De qualquer forma, também beneficiando aquela região, né? Exatamente. Tudo dentro ali da poligonal da Operação Urbana Consorciada da Osório, né? Que bom, então. Camila, mais uma vez, obrigado, querida, pela sua presença aqui na TV Terra do Sol, aqui no Notícias de Fortaleza, e explicando, né, para a população, para os nossos telespectadores, a importância dessa operação urbana consorciada, que é uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada no sentido de economizar recursos, fazer com que a iniciativa privada também participe aí de ações de construção de equipamentos, principalmente em benefício social aí de comunidades mais vulneráveis da nossa cidade. Obrigado pela sua presença. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Maravilha, então. Eu vou ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você aqui no Notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. Eu volto já já.